Com base bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, onde nós vamos fazer leitura, tá bem? Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Obedecer a quem? Graças a Deus. Nós vamos ver aqui, na palavra do Senhor, que Pedro e João foram diante do Sinédrio, diante dos sacerdotes, porque algo maravilhoso estava acontecendo ali na vida deles ali. Acontecia coisas extraordinárias. No capítulo de número... Glória a Deus. No capítulo 5 e no número 14, diz a Bíblia: a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. O apóstolo Pedro estava fazendo um serviço, uma obra extraordinária. E a Bíblia registra, já nos dá uma indicação do porquê da prisão. O primeiro indicativo aqui é que a multidão dos que criam no Senhor, de homens e mulheres, crescia cada vez mais. Ora, a preocupação do inimigo é o crescimento daqueles que creem em Cristo Jesus. E crescia cada vez mais através aí do ministério do nosso querido irmão Pedro. Primeiro indicativo da revolta deles é o crescimento. Quanto mais pregava, mais crescia. Segundo, o resultado da pregação eram as curas. Está ali no versículo 15 de 5 de Atos dos Apóstolos. De modo que levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Você imagina a fé que desenvolvia o apóstolo Pedro? Os resultados da vida de Pedro: primeiro, que criam e se convertiam; segundo, que eles exaltavam para que ao menos a sombra de Pedro os curasse. Imagina, curas pela sombra de Pedro. E Pedro sabia muito bem as experiências que estava vivendo. Aleluia. E a Bíblia ainda traz o terceiro indicativo. O primeiro, a multidão cria na palavra. O segundo, acontecia as coisas. E terceiro, também das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, levando os enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Vinham de outros lugares. Ora, o ministério de Pedro foi tão profícuo, tão extraordinário, tão pungente, que vinham de outros lugares. Aí começou a mexer com a integridade deles, né? Mexer com o ego deles, né? Mexer com o eu deles. Ora, eles tinham lá a religiosidade
e não tinham condições de fazer o que Pedro estava fazendo. Na verdade, o ministério era de Pedro, mas quem exercia era o Espírito Santo. Ali havia curas, havia libertações, havia sinais extraordinários, libertações, e vinham de tantos lugares, porque Pedro estava mexendo com uma grande multidão. E isso assustava, porque nós sabemos que o povo estava com Pedro. Ora, se o povo estava com Pedro, o povo estava sendo curado, o povo estava sendo liberto, estavam recebendo os milagres, o povo estava com Pedro. E por causa disso, a explicação está no versículo 17, a inveja. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Porque os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, eles não conseguiam atrair para si a credibilidade que tinha Pedro. Pedro estava no auge. Pedro tinha o povo ao seu lado. Aonde Pedro andava, e pela palavra que Pedro pregava, ele tinha credibilidade. Tanto é que os sinais acompanhavam a pregação de Pedro. A pregação revelada, ela é acompanhada de sinais. E despertou ali, na liderança, inveja. Ora, isso não é novidade, irmão. Aonde está o povo, com quem está o povo, ali existe um conflito de interesse. Então Pedro ali foi marcado, né, pela sua popularidade, pelos feitos que estavam acontecendo através do seu ministério, e despertou ali uma grande inveja. E aí o que acontece? Versículo 18. Mandaram prender os apóstolos e os lançaram na prisão pública. Gente, a primeira coisa que aconteceu foi a ameaça da prisão. A prisão chegou, levaram Pedro para a prisão. Não deram conversa para Pedro. Sabiam que ele era um influenciador de massas, sabiam que o que ele fazia tinha resultados e eles não. Vamos acabar com isso? Vamos prender Pedro e os discípulos. Glória a Deus. Versículo 19. De noite, porém, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levou-os para fora. Gente, preste atenção. Se você é cristão de verdade, esteja disposto a ser preso. Não resista à prisão se você é cristão de verdade. Eu estou dizendo pelo evangelho da cruz. Esteja disposto a ser preso pelo evangelho. Porque os homens mandam prender. Até mesmo porque não entendem o projeto da cruz. O projeto da cruz, ele é antipatizado. Eu falo isso aqui sempre. Não é do agrado de todo mundo. Não é todo mundo que aceita o renunciar o passado, renunciar o credo, arrepender-se do erro. Primeiro que ninguém quer expor os seus erros. Mas Jesus também não diz que é para expor. Mas ninguém quer lembrar dos seus erros. E esse é o evangelho. E a maioria não quer mudar as suas atitudes, que é o que oferece o evangelho. O verdadeiro cristão está enganjado nessa metodologia de arrependimento, de renúncia, de mudança de atitude. Por isso mandaram prender diante do evangelho, esteja disposto a ser preso. Será uma glória.
Você vai poder dizer, eu fui preso pelo Evangelho. Você poderá dizer, eu fui preso por Jesus. Imagine o que Jesus não dirá de você, que entregou-se por ele. Ainda que seja injusto, porque ainda no Brasil, o Evangelho pode ser pregado. É claro que existe aí agora leis freando, querendo controlar a religião como um todo. E como um todo atingiu o Evangelho, atingiu o cristão. Onde num primeiro momento não podia se cultuar a Deus nas igrejas. Onde num segundo momento limitaram o número da membresia dentro da igreja. O que é isso? É uma decisão de controle. E eu estou te falando aqui que Pedro, pela palavra, foi preso. E não disse nada. E nós vamos ver pela palavra que os homens podem prender, sim. Mas nós vimos aqui que Deus tira das prisões. Deus pode tirar das prisões. Os homens têm poder para prender e Deus para libertar. Não é verdade? Aí a Bíblia diz no versículo 19 que Deus enviou um anjo do Senhor para abrir as cadeias para Pedro. Nós sabemos o que aconteceu. Nós vamos ver lá no capítulo 5, 23, tendo porém ido à prisão, os guardas não acharam, voltando anunciaram, achamos realmente a prisão lacrada, trancada. Aleluia. Com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém encontramos dentro. Viu o poder de Deus? O poder de Deus não só tirou da prisão, como tirou da prisão de uma maneira extraordinária. Quem enfrentou o desafio da prisão pelo Evangelho, por Jesus. Esse é o mérito. Dar a sua vida para ser preso pelo Evangelho. Glória a Deus. Eles achavam que eles estavam presos e logo eles estavam soltos. Lá no 24, então, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que teria acontecido. Ora, nós prendemos e está solto. Prendemos e está solto. Você alcança essa fé de estar disposto por Jesus? Ser preso por Jesus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu? O homem comum não entende as coisas de Deus. Esse é o Evangelho, minha gente. O Evangelho do Reino, ele vai contra todas as expectativas. O Evangelho do Reino, ele vai na contramão da direção humana. Principalmente quando o homem está fora da direção de Deus. E é isso que você precisa apresentar para Deus. Essa ordem está na direção de Deus. Esse decreto vem de Deus. Você analisa, tire as suas conclusões. No versículo de número 27, interrogaram eles. E tendo-os trazido, apresentaram-nos ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou. Primeiro mandou prender, como não conseguiu prender, porque eles apareceram soltos, né? Aí foram trazidos novamente para ser interrogados. Por que não interrogaram logo antes de prender? Porque a intenção é a opressão, é fazer calar. Será que nós não percebemos que a intenção é fazer calar o Evangelho? Glória a Deus. No versículo 28, não vos demos ordens expressas que não ensinasses nesse nome? Olha só, não demos ordens expressas para não ensinar no nome de Jesus? A Bíblia diz, contudo, encheste Jerusalém
dessa vossa doutrina e quereis nos culpar pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia! 28. As ordens eram para parar de pregar. Interessante, irmão. Interessante que a gente vê aí cristãos envolvidos em posição política, envolvidos em questões humanas, mas estão negligenciando que a intenção primaz do nosso inimigo, do inimigo das nossas vidas, é fazer calar o evangelho, é não pregar. O cristão se envolver em tudo, mas menos na pregação do evangelho. Esse é o grande mistério. Isso é extraordinário, perceber. Você entende? Aí as ordens foram para parar de pregar. E aí diz a palavra do Senhor, não doutrinar. O que é doutrinar? É instruir sobre os conceitos da cruz. O que faz o conceito da cruz? Muda o homem. E aí você pode até ter a sua posição, mas observe, há muitos ex-drogados que deixaram de usar drogas e que se converteram ao evangelho. Muitos pais de famílias alcoólatras que deixaram o alcoolismo para se dedicar ao evangelho e à sua família. Muitos que eram bandidos se converteram e não machucaram mais ninguém. Há muitos adúlteros que não dividiram mais famílias, estão no meio do evangelho, recuperados pelo evangelho, que é o único capaz de transformar de dentro para fora o ser humano. É por isso que a intenção é fazer calar o evangelho. O evangelho pregado é que transforma, que muda, que regenera, que dá uma oportunidade de uma nova vida, onde tudo fica para trás e agora é diferente com Jesus. E, além do mais, nos garante um reino de eternidade. Olha o versículo de número 29. Responderam Pedro e os apóstolos. Pedro não estava sozinho. Eu não sou o único. Nós não somos únicos. Existe mais 7.000 que não se dobram os joelhos a Baal. A Bíblia é categórica em afirmar isso. Estava ali Pedro e os apóstolos. E eles disseram a frase extraordinária: mais importa obedecer a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus está acima de tudo. Deus é que tem o controle. Deus, ele tem a propriedade de trocar o pensamento humano, como fez com Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, fazendo com que Nabucodonosor, sendo o grande rei de Babilônia, viver 7 anos como animal, porque o orgulho encheu o coração dele. E Deus mudou o seu consciente. Ao final dos 7 anos, Deus restaurou Nabucodonosor no seu reino, porque Deus tem o controle dessas coisas, dos homens. Os homens estão enganados, achando que podem mandar. Não. Existem homens que foram colocados nos governos pela mão de Deus e de lá ninguém os tira. E existem homens que estão nos governos pela permissão de Deus. E aí é outra história. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Pedro e os apóstolos responderam: tem que viver o reino. Aleluia. Graças a Deus. Primeiro, onde está a importância? Hein? O que devemos obedecer? Aonde está a verdadeira importância? Onde vamos ter prejuízos? Pergunte para Deus, pergunte você para Deus e confie no milagre.
Será que Deus gostaria que você estivesse fora da igreja, na sua casa, com necessidade de ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que é necessário ouvir para que aumente a fé? Pergunte para você mesmo. O resultado, chamado fé, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Pergunte para Deus se é do agrado dele que você fique em casa. Pergunte para ele se é do agrado dele obedecer os homens que não querem que você vá à igreja. Pergunte. Apresente ao seu pastor essa prática. Veja o que o apóstolo Pedro falou. Nós não estamos aqui questionando a veracidade da enfermidade. Mas a minha Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de mim. Desses livros aqui, o nome do Senhor Jesus está acima de todas as coisas, inclusive das enfermidades. Aleluia. Importa mais obedecer a Deus ou aos homens, com as suas leis que querem travar o crescimento do Evangelho? O que você tem a dizer? Segunda coisa, obedecer àquele que lhes proporcionou o reino. Você prefere obedecer àquele que lhes proporciona o reino, a eternidade? Ou você quer obedecer os homens que estão interessados que você não aprenda sobre a salvação, sobre o reino? Ah, irmãos, mas a enfermidade está aí, é uma realidade. Se você é cristão e morrer, você entra na glória. Aleluia. Se você é cristão, Jesus pode te curar. E a terceira situação, Jesus pode até não deixar chegar em você enfermidade alguma. Observe o Salmo 91. 1000 vão cair do teu lado e 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Faça uso da promessa, se você é cristão de verdade. Aleluia. Terceiro, os homens estão abaixo, cometem erros, os homens são frágeis e perdem o referencial. Observe, diante de tanta opinião, você fica meio que desorientado. E diante dessa situação que nós estamos vivendo aí, com muita pesquisa, e aqui falo por mim, eu acabei de ter uma conclusão própria. Qualquer vírus só tem 2 jeitos de combatê-lo: ou com vacina, ou se expondo a ele. E aí o nosso organismo mesmo encontrará defesa. E cada situação é uma situação. Aí você imagina você nas mãos de Deus. Ora, se Deus não dará para você os anticorpos, e se por acaso vier a partir e para a eternidade, que coisa gloriosa é você dizer: eu enfermei por Jesus. Eu enfrentei o desafio das ameaças, eu enfrentei o desafio do confronto, me expus, enfermei, e agora eu chego no céu de glória dizendo que eu me entreguei por Jesus. É claro, irmão, a decisão é pessoal, o livre-arbítrio está aí. Para fazer e tomar tal decisão, é preciso se mover pela fé. Se tem fé, faça. O que Pedro fez, não se calou, o Pedro. Mas tem gente que não tem fé e se cala. Aleluia. Quarta situação, mostra quem realmente manda. Amém, irmãos? A Bíblia está falando quem realmente manda. Se você tem a certeza que quem manda é Deus, fique na paz, fique tranquilo. Exerça a sua fé.
ninguém vai mover você facilmente. Observe, irmãos, diante dos decretos, Sadraque, Mesaque e Abednego dobrem-se ao ouvir o som da estátua que eu criei, dizia Nabucodonosor, ao ouvir o som da cítara, do saltério, do tamborim, 7 instrumentos. Foi tocado 4 vezes. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante daquele decreto. Por quê? Porque o Sadraque, Mesaque e Abednego eram fiéis ao judaísmo. Eles eram fiéis ao Deus único. E aí eu pergunto para você, lá na Babilônia, de judeus, só tinha Sadraque, Mesaque e Abednego? Não tinha mais judeus? Hã? Esses 3 homens não se dobrarão. E disseram para ele lá, na 4ª vez, vai tocar a música, se dobrem. Eles não se dobraram. Tocou a 4ª vez. Se não se dobrarem, vocês 4 serão lançados na fornalha de fogo ardente. Pedro conhecia essa história aqui e não se dobrou para as ameaças. E aí veio um vírus invisível nos ameaçando para não adorar e nós nos curvamos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, você sabe, não se dobraram, entraram na fornalha. O rei, olhando, observou, tá bem? Viu que tinha o quarto lá, mandou que saíssem de lá, saiu, e o próprio Nabucodonosor louva a Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei se converte. E merece um glória a Deus. Por quê? Porque 3 não se dobrarão. Você imagina nós enfrentando o desafio de adorar a Deus? Tá bom? E o Senhor Deus nos guardando, o que os outros vão falar? Olha lá, aquele povo é guardado por Deus. Não morreu ninguém lá de vírus nenhum. E Deus está cuidando deles, porque eles não se dobraram. Vamos pegar outro personagem. Daniel, na cova dos leões. Outro decreto. Daniel não pode fazer orações a outro Deus que não seja o do rei. Aqui já é o outro rei, o Dário. Não é verdade? Aí o que acontece? O que acontece? O Daniel, pesaroso, entristecido, sobe para o seu aposento e vai orar como costumava fazer. Vai orar 3 vezes. Vai orar. Mas não era para orar. Vai orar. Orou. Desobedeceu o decreto. Daniel deixou, por acaso, de ir para a cova dos leões? Não. Foi jogado na cova dos leões por causa do decreto. Tá bem? Lá para a cova dos leões para ser morto, não havia esperança, mas no outro dia, o rei Dário vai lá e diz: quisera Deus, o teu Deus, ter livrado dos leões. Daniel sai da cova dos leões, é jogado aquela turma que por inveja jogou Daniel lá, por um decreto, e o rei Dário se converte também. Nós temos Nabucodonosor se convertendo porque 3 não se dobraram, e nós temos Daniel aqui, que não foi devorado pelos leões, e nós sabemos que aqueles outros que foram jogados lá, eles, 122, suas esposas, seus filhos, antes de chegar ao fundo da cova, foram devorados pelos leões. Imagina a quantidade de leão que tinha lá. E Daniel foi poupado porque não se dobrou. Você tem essa coragem? Pedro conhecia
Pedro conhecia a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Daniel. Pedro viu Jesus, negou Jesus 3 vezes, mas se converteu. E ele sabia que o critério para a salvação de muitos é estar disposto a ir para a prisão por Jesus, a ir para a prisão pelo Evangelho, até mesmo estar morto, porque aí sim, meus irmãos, os homens irão se converter ao Evangelho. Está fácil demais. Vamos proibir os crentes e os crentes obedecem? Quem que vai se converter? Se os próprios crentes não se converteram ainda, não sabem que tem que se entregar pelo Evangelho, estar disposto às mais terríveis consequências para que outros sejam salvos. Obedecer a quem? Ora, minha gente, se somos 40 milhões de evangelhos, por que nós não vamos todos para a frente da igreja cultuar a Deus? Na frente da igreja? Se não dá para entrar, cultuar na frente. Pastor, nós queremos culto. Coloca a caixa de som, vamos lá, desenvolve. Aleluia. Esse é o mistério da cruz. Obedecer a quem? Ninguém está usando para que haja uma revolta aqui, não. Ou desobedecer os decretos. Não é isso. Mas tomar uma posição, minha gente. Ao mínimo você pode orar. Tá bem? E cultuar Deus. Olha, que oportunidade maravilhosa de pregar o Evangelho nas ruas. Que maravilhosa oportunidade de ir preso por Jesus. Hein? Olha, prenderam o pastor fulano de tal. O que ele fez? Ele pregou. Prenderam o irmão evangélico tal. Por quê? Porque quis culto. Enche lá, enche as cadeias. Vamos ganhar os presidiários. Vamos levar o Evangelho para dentro da prisão. Nós não sabemos a força que temos. Nós não entendemos ainda a força que tem o Evangelho. É isso que nós precisamos aprender. Obedecer a quem? Tire as suas conclusões. Em nome de Jesus. Vamos à canção aqui então. Chagas, sobrinho. Deus está cansado.